Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui. Então, vocês já estão cientes do tema? Essa redação aqui é para vocês começarem a praticar a escrita e também a colocar em prática o que está sendo aprendido nas aulas de redação, certo? Deixa eu só ver se está gravando aqui mesmo. Tá. Aqui tem uma redação toda feita e eu vou explicar parágrafo por parágrafo o que tem em cada um. Separei por cores para vocês saberem o que cada período corresponde e que tela inteira para vocês verem. Qualquer coisa eu posso mandar esse arquivo Word para vocês terem como base a redação de vocês. Eu digo base porque vocês não vão fazer uma redação igual a essa. Vocês vão procurar ao máximo desvencilhar desses exemplos, desses dados. Claro que vocês vão seguir a estrutura, a receitinha, mas não vão fazer igual, tá? Vocês vão começar a praticar o de vocês. Então, vamos lá. A redação, né, o tema que nós temos é os obstáculos para a democratização do saneamento básico no Brasil. Como nós sabemos, né, todo o texto aí, né, dissertação, nós já discutimos aí nas aulas, temos introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Na dissertação argumentativa, né, modelo Enem, nós temos então aí na introdução apresentação de tema e tese, que tem que ter no primeiro parágrafo, certo? Segundo e terceiro parágrafo são desenvolvimentos, certo? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E a conclusão. Conclusão é onde você tem que trazer uma proposta de intervenção para o problema, nomear agentes e modos e meios para que esse problema seja resolvido. Então, aqui está cada um e eu vou explicar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, referente ao tema, né, sobre os obstáculos. Olha só, temos que prestar atenção no tema. O tema é os obstáculos para a democratização do saneamento básico no Brasil. Vocês viram a minha videoaula explicando sobre o tema, sobre o que é saneamento básico, né? Por que essa questão de democratização, então você já sabe mais ou menos. Além disso, você não ficou somente no meu vídeo, você também pesquisou outros vídeos, pesquisou outros artigos para fazer essa redação, então você já tem aí a sua opinião formada, certo? Antes de escrever. Então, vocês podem ver que não é somente falar sobre a falta ou a precariedade do saneamento básico no Brasil, mas sim citar os obstáculos para que tenha essa certa democratização do saneamento, né, no nosso país. Então, fiquem bastante atentos, porque se você ficar só falando dos problemas e não citar obstáculos, você meio que deixa o tema aí por metade, você não obedece ele de forma integral. Então, vamos lá. Então, sabemos que no primeiro parágrafo nós temos que ter a apresentação do tema e tese. A apresentação do tema é você situar o leitor, fazer um panorama geral do que será tratado no seu texto, certo? E em seguida evidenciar a sua tese, ou seja, a sua opinião sobre aquele assunto. Então vamos lá. Aqui no primeiro parágrafo, em azul está a apresentação do tema e em vermelho está a nossa tese. Então vamos lá. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido por lei que garante infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. A falta de saneamento básico acessível a todos é uma realidade que persiste no Brasil. Então, eu apresentei aqui o tema, falei do panorama atual do saneamento básico no nosso país, certo? Então, aqui eu já situei, certo? Eu já falei para o leitor sobre o que eu vou falar, o que é o saneamento básico, né? E já dei aqui o meu parecer, né? As dicas de como está, de como é o cenário do Brasil nesse quesito. Aí, logo em seguida, eu vim com a tese, né? Que ela está amarradinha aqui. Porque eu falei que a falta de saneamento básico acessível a todos é uma realidade que persiste, né? Então, há essa falta. Então, tal fato, né, liguei aqui com a apresentação do tema, tal fato decorrente da desigualdade na infraestrutura intraurbana e regional e de pouca mobilização da sociedade aliada à negligência do Estado. Então, olha só, aqui está a minha opinião. Eu fechei a minha introdução com a minha opinião, certo? Que são duas teses. A primeira é o quê? A primeira opinião é que
Eu falo da desigualdade na infraestrutura interurbana e regional, certo? E também eu falo, né, tenho outra opinião, outra tese, né, referente a esses obstáculos de saneamento, que é a pouca mobilização da sociedade aliada à negligência do Estado. Então, isso aqui é como se eu olhasse para o tema e falasse, eu tenho opinião, minha opinião, que isso ocorre devido a isso e a isso. Então, já que você apresentou sua tese aqui, você vai ter que sustentá-la, argumentá-la durante o seu desenvolvimento 1 e 2 e terá que indicar razões favoráveis, né, para que esse problema seja resolvido. Então, lá, apresentado o tema e a tese, eu vou discorrer agora sobre a minha tese, certo? Então, no desenvolvimento 1, eu vou atender a tese 1. Sigo essa lógica, tá? Tese 1 é qual? Desigualdade na infraestrutura intraurbana e regional, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o processo de êxodo rural, que se deu na metade do século XX, desencadeou uma desenfreada urbanização sem planejamento, onde muitas pessoas se instalaram em locais insalubres e sem suporte sanitário. Observem que, nesse vermelho, eu tenho uma alusão histórica, certo? Ou seja, eu peguei um fato histórico que muitas pessoas conhecem, né? Tem que conhecer, que durante toda essa revolução industrial, a ocupação dos centros urbanos, né, em que as pessoas vieram, né, para os centros urbanos, da zona rural, por exemplo, houve esse êxodo rural muito rápido, no qual assim, as cidades não puderam atender essa demanda de pessoas, né? Então acaba que houve um crescimento acelerado sem um planejamento. E nós sabemos que toda cidade, para crescer, tem que ter um planejamento urbano, certo? Para ficar tudo certinho. Então aqui eu falei disso, né? Eu usei a alusão histórica falando que isso aí já vem de muito tempo e que essa é uma das causas, certo? E aí que eu continuo, isso perdura até os dias atuais, no que resulta o reflexo de profundas desigualdades entre regiões marginalizadas e inóspitas dentro de uma cidade ou do Brasil, que afetam tanto a saúde dos brasileiros, onde as pessoas estão sujeitas a doenças gastrointestinais e diarreias, por exemplo, quanto ao meio ambiente. Por exemplo, quanto ao meio ambiente. Faltou minha prosôdia aqui. Então, olha só, aqui no azul eu argumentei, certo? Pautado em fatos atuais, ou seja, eu usei uma alusão histórica que é de conhecimento de todos e que sim é realidade, porque o êxodo rural contribuiu para esse não planejamento urbano, né? Ou, vamos dizer, um planejamento que não atendeu as demandas e que devido a isso, né, até hoje esse problema persiste, principalmente em regiões marginalizadas, certo? E isso acaba afetando a nossa saúde, né? Vocês vão ver lá nos textos motivadores sobre isso. E também afeta o meio ambiente. Então, ok, fechei aqui, certo? A minha tese, que era sobre a desigualdade da infraestrutura intraurbana e regional, né? Que afeta tanto pessoas quanto o meio ambiente. Seguindo, eu vim para o segundo parágrafo do desenvolvimento 2, que segue assim. Ademais, há tímidas mobilizações da população brasileira em exigir atitudes viáveis do governo, como revela um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, de 2013, em que apenas uma em cada 4 pessoas reclamam por seu direito sanitário, citado no site Brasil Escola, o que colabora ainda mais para o descaso governamental. Um exemplo é a notícia veiculada no site projetocolabora.com.br em 2018, abordando a reclamação de entidades da sociedade civil à Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em que relata a violação dos direitos humanos e negligência do governo brasileiro no saneamento básico, a negligência do Estado na efetivação das leis e emendas constitucionais contribui para esse deplorável panorama num país que busca ser denominado desenvolvido. Observem que aqui eu atendi, né, o desenvolvimento 2, eu atendi a minha tese 2, que é a pouca mobilização da sociedade aliada à negligência do Estado. Então aqui eu abordei os dois fatos, né? As tímidas mobilizações da população, de nós, né, cidadãos, para cobrar isso do governo, mas é claro que a gente também tem que cobrar dos nossos dos nossos eleitos, né? Deputado, governador, prefeito, presidente, né? E também, é claro, eu apontei aqui com exemplos a negligência do Estado, né? Tanto que eu coloquei aqui no site, né? Indiquei o site, olha só, indiquei a fonte, indiquei o período, né, dessa pesquisa, dessa reportagem. Isso fortaleceu o meu argumento, que é a negligência do Estado, certo? Então, olha só, tá bem amarradinho, porque
Eu falei da negligência, mas antes também eu dei o exemplo, né? Que o site Projeto Colabora, né, disse que entidades da sociedade civil já mandaram para a Organização das Nações Unidas, né, ou seja, para a ONU, que no Brasil está tendo essa violação dos direitos humanos. Porque há negligência do governo brasileiro quanto ao saneamento básico, né, que é um direito básico, um direito de todos. Então, fortaleceu o meu argumento, certo? E aqui também da mesma forma, eu falei que há tímidas mobilizações da população brasileira e também citei que no site Brasil Escola, né, fala disso, que somente 1 em cada 4 pessoas reclamam por seu direito sanitário. Então é muito grave, né? Por isso que nós estamos nessa precariedade. Então vocês podem observar que em vermelho está informações, dados, né, de reportagens, e em azul a argumentação pautada nas informações e exemplos concludentes. Observe, quanto mais você tem acesso a dados, a conhecimento, fica mais fácil para você argumentar. Então, assim, o que eu já tinha dado minha opinião e o que eu argumentei foi pouco. Os argumentos de autoridades, de pesquisas, né, comprovadas, já vieram aqui para fortalecer o meu argumento e torná-lo praticamente incontestável, né? Então, me deu poder nessa argumentação. Então, desenvolvimento 2 atendeu a tese 2. Enfim, eu venho para a conclusão, porque aqui eu dei minha opinião, citei os problemas, argumentei sobre esses problemas e agora eu tenho que resolver, certo? Tenho que indicar resoluções. Então, vem para a conclusão, né? Temos aqui o conectivo, a gente vai aprender mais para frente sobre isso, mas é claro que sempre no início você procurar palavras que liguem, né, um parágrafo ao outro, que eu comecei aqui. Enfim, diante da realidade que priva milhões de cidadãos brasileiros de condições dignas de higiene e saúde, faz-se necessárias ações entre o governo federal, sob a coordenação do Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente, MMA, na execução de parcerias público-privadas e concessões mais efetivas para obedecer o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o Plan SAB, que inclusive está lá na videoaula, a gente falou sobre ele, né? E aqui eu expliquei o que ele é, que é o planejamento integrado do saneamento que visa efetivar melhor infraestrutura de sanidade em todo o país, por meio de vistorias de agentes públicos durante o andamento das obras, a fim de mudar o cenário atual, que é regulamentado pela Lei 11.455/2007. Ficou bem amarradinho, porque na conclusão eu tenho que ter tudo isso, eu tenho que retomar o meu objetivo, né, que foi falado lá ao longo do texto, eu tenho que indicar os agentes, eu tenho que explicar, né, o para quê, como, né, e explicar com exemplos, se possível, né, detalhar como será feito essas ações e, enfim, a finalidade dessa ação. Então, aqui eu fiz isso, certo? Mesmo que seja de uma forma resumida, até que tem que ser porque tem que ser 30 linhas ou menos, certo? Não pode passar disso. Para quem não sabe, se você passar de 30 linhas, por exemplo, for 3, 4 linhas para você fazer sua conclusão, para você terminar seu raciocínio, ela não será lida, tá? Eles não leem, eles leem só até a linha 30, tá bom? Então, tem que ser 30 ou menos. Eu tive professores que eram corretores de redações que eles diziam que as melhores redações é que tinham entre 24 e 25 linhas, por exemplo, certo? Você conseguia ali concatenar todas as suas ideias e deixar bem claro. Eram de 26, 24 linhas. Aqui mesmo foram usadas 28 por meninos. Então, fiquem espertos para isso. Então, vocês viram? Olha, em vez de estar a retomada do meu objetivo, né, que eu falei, que da realidade, né, desses brasileiros que são privados do saneamento básico, aqui em rosa eu citei os agentes que podem ser efetivos na realização do meu plano, e em cinza, né, aqui em cinza, eu falei do efeito, né, para quê, como, né, o modo como será feito, o detalhamento, né, explicação e exemplos de como será feito esse plano. E a finalidade é azul, que é simplesmente para você ali fechar a sua ideia, o seu parágrafo, fechar o seu texto, certo? Que é o que? O meu objetivo é mudar esse cenário, né, com essas ações, que inclusive é regulamentado pela lei 11.445, tá? Fechou. É isso. Então, entenderam como que tem que ser uma redação? Entender, vocês já entenderam nas aulas, né, que nós interagimos, discutimos, videoaulas e tudo. Mas aqui de um modo bem na prática, né, porque está escrito, vocês estão vendo tudinho. Aqui abaixo tem a redação todinha feita, porque ali eu destrinchei ela, né, retalhei explicando, e aqui ela inteira, ok, falando sobre o assunto. E é isso, gente.
ok? E essa redação eu mudei algumas coisas, tá? Mas a maioria das coisas aqui, gente, é de uma aluna, tá? Da escola aí de vocês, certo? Que teve aula comigo desde o primeiro ano. Essa redação maravilhosa aqui, bem explicadinha, muito bem feita, é de uma aluna, de uma colega de vocês, tá bom? Então, um dia vocês estarão feras, tá? É isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida no WhatsApp, privado, grupo, que vocês quiserem, tá? É isso aí, até mais. Boa redação para vocês.